A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Hoje quero falar a respeito da adoração ao único e verdadeiro Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra. A palavra de Deus ordena que nós venhamos adorá-lo como o único e verdadeiro Deus, porque não há outros deuses. Os outros deuses são criados pelas vãs imaginações dos homens. Bom, o mandamento de Deus aqui em Êxodo, capítulo 20, versículo 1 em diante, é claro quando fala que nós devemos adorá-lo como o único Deus, o Deus verdadeiro. Aqui fala assim: então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. E a partir deste versículo, daqui para baixo, ele fala que o homem não deve fazer imagens de esculturas a respeito daquilo que ele julga ver em cima, no céu, na terra, aqui embaixo, debaixo das águas, etc. Ou seja, o homem não deve formar um Deus segundo a sua própria imaginação. Mas eu quero me ater especificamente aqui ao versículo 3, onde fala: não terás outros deuses diante de mim. Então aqui está muito bem claro, a partir deste versículo, que nós não podemos ter outros deuses. Está muito bem especificado pelo Senhor nosso Deus, de que nós estamos proibidos. Não é da vontade de Deus que nós venhamos adorar outros deuses, porque isso traz sérias, graves implicações para a nossa própria alma. Isso pode custar até mesmo a nossa vida eterna. Não por causa do mero capricho de Deus. Não, não é por causa de nenhum capricho de Deus, para falar a verdade. Porque Deus sabe até onde nós vamos, até onde, o que essa adoração a outros deuses, até onde ela pode nos levar, pode nos conduzir. Eu estarei falando sobre isso para você aqui neste vídeo. Bom, o homem, ao se afastar de Deus, do Deus verdadeiro, do Deus único, Criador dos céus e da terra, o homem, ao se afastar do Senhor Jesus Cristo, ele passou a criar diversos outros deuses para si mesmo. E isso é um fator lógico. Tão logo o homem se afasta de Deus, ele passa a meramente imaginar uma forma de um Deus criado por ele mesmo, e ele atribui àquela forma uma divindade. Ele atribui, quando na verdade é fruto da sua própria imaginação. Tão logo nós nos afastemos de Deus, nós passamos a criar também os nossos deuses. E isso não cabe somente ao ímpio, viu? Eu quero que você saiba disso, que isso não cabe somente às pessoas que não têm religião, às pessoas que não buscam a Deus como nós buscamos, nós cristãos. Até mesmo o próprio cristão pode correr um sério risco de criar o seu próprio Deus. Para que vocês possam ter uma ideia do que eu estou falando, o cristão ele pode criar um Jesus que não tem nada a ver com o Jesus da Bíblia Sagrada. Isso é perfeitamente possível. Tanto é que tem uma passagem com relação ao próprio povo de Deus, dentro da Bíblia Sagrada, onde mostra-se ali que eles criaram um Deus para eles, acreditando que foi aquele Deus que abriu-lhes o Mar Vermelho para que eles pudessem passar. Vocês conhecem muito bem a passagem do bezerro de ouro, que eles atribuíram aquela peça de metal, aquela peça de ouro, eles atribuíram divindades àquele bezerro de ouro. Consideraram como o próprio Deus. Veja o quanto eles haviam perdido a noção, a visão correta, a verdadeira identidade do Deus de Israel, do Deus verdadeiro, do Criador do universo. É isso que acontece quando nós nos afastamos da presença de Deus, nós passamos a desconhecê-lo também. Nós passamos a ficar meramente com as nossas imaginações, com as nossas próprias imaginações. Então nós passamos a criar nossos próprios deuses. Isso está muito bem explicado aqui em Romanos. O apóstolo Paulo ele fala que isso aconteceu com a humanidade. Aqui no capítulo 1, versículo 23, fala: e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Quando ele fala de aves, de quadrúpedes e de répteis, ele está citando os deuses do Egito e tantos outros deuses de outras civilizações, cujas faces eram de animais. Vocês podem observar mesmo no Egito, muitos deuses ali, se não me engano, o deus Horus, ele tinha a face de me parece, de uma ave ou de um coiote, se não estou enganado, não me lembro bem. Mas muitos outros deuses tinham rosto de animais, cara de animais. Então, é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. Mas o que chama atenção nesse versículo é que ele fala: e mudaram a glória do Deus incorruptível, ou seja, a imagem de Deus é incorruptível.
A imagem de Deus é perfeita, pois o homem conseguiu mudar essa imagem, na sua imaginação, né? Conseguiu mudar a imagem incorruptível de Deus, fazendo a imagem de Deus semelhante à imagem corruptível dos homens. Ou seja, o homem atribuiu a este Deus criado pela sua própria imaginação, atribuiu divindade, aplicando-lhes características humanas. É o que a teologia chama de antropocentrismo. Um Deus com características humanas. Um Deus com natureza humana. Então, o homem ele passou a enxergar Deus da mesma forma como ele se enxerga. O homem passou a acreditar que os deuses criados pela sua própria mente corrompida têm a mesma personalidade que ele, têm o mesmo jeito humano que ele, pensa da mesma forma que ele. Não é assim que acontece conosco também quando nós desconhecemos o nosso próprio Senhor Jesus Cristo? Quando nós nos afastamos do próprio Senhor Jesus Cristo, nós passamos a atribuir ao Senhor Jesus Cristo características humanas. Mas na verdade nós estamos transferindo para esse Jesus criado por nós, criado na nossa própria mente, não o Jesus bíblico, não o Jesus verdadeiro, nós passamos a transferir para ele os nossos próprios pensamentos, a nossa própria forma de pensarmos. Não é isso que acontece? Ali está uma pessoa que se desviou dos caminhos do Senhor. O que nós acreditamos? Que Deus vai matá-lo, que Deus vai arrancar um braço dessa pessoa porque se afastou do caminho do Senhor. Deus vai matar essa pessoa, vai arrancar uma perna, um braço dessa pessoa, vai colocar um câncer na vida dessa pessoa, para que essa pessoa aprenda a não se desviar do caminho do Senhor. Não é isso que muitos crentes pensam e acreditam, atribuindo a Deus o que na verdade é vontade dele mesmo. É vontade do próprio homem que Deus faça isso, porque ele tem vontade que isso aconteça com aquele que se desviou. Quando na verdade Deus nos deixou, através de Jesus, a parábola do filho pródigo, mostrando que Deus ele tem compaixão dos perdidos, ele tem compaixão daqueles que se desviam do caminho da retidão e faz de tudo para fazê-los que voltem ao caminho da retidão. Então, nós também, cristãos, corremos esse perigo de criarmos um Deus que não tem nada a ver com o Deus bíblico. Mas a causa aqui, que eu quero dizer, a causa da criação de vários deuses, diante dos quais o homem se prostra e adora, e já estarei falando sobre essa questão da prostração, da adoração a esses outros deuses, a causa se encontra no distanciamento do Deus verdadeiro. E nós só podemos conhecer o Deus verdadeiro mediante a palavra de Deus, mediante as escrituras sagradas, não mediante nosso entendimento carnal e natural, mas mediante a revelação do Espírito Santo, clareando, iluminando as escrituras sagradas, para que nós venhamos ter um conceito correto a respeito do Senhor Jesus Cristo. Jesus este, o qual nós podemos também deturpar através da nossa própria mentalidade. Então, somente através das escrituras. Então vamos lá, quais são as implicações muito sérias e graves quando nós criamos nossos próprios deuses? E que tipos de deuses são esses? Isso estarei deixando para falar no finalzinho já do vídeo. Mas quais são as implicações sérias a respeito da criação de deuses diante dos quais nós nos prostramos? As implicações estão bem claras no Salmo 115, versículo 8, onde fala assim: tornem-se semelhantes a eles aqueles que os fazem, aqueles que neles confiam. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Ou seja, a implicação é que quando nós criamos deuses para adorarmos, nós nos tornamos semelhantes a eles. O que é tornar-se semelhante a eles? Por que nós nos tornamos semelhantes aos deuses criados por nós mesmos? Porque se nós criamos um Deus, esse Deus ele tem a nossa própria cara, as nossas próprias características, os nossos próprios gostos. Então nós vamos amar esse Deus. Nós vamos servir esse Deus. E servindo esse Deus, nós vamos nos tornar semelhantes a este Deus. Aqui vem, como eu falei no finalzinho do vídeo, os diversos tipos de deuses para que você possa compreender melhor essa questão de nos tornarmos iguais, muito semelhantes talvez a esses deuses. É que existem aqui não somente aqueles deuses, porque não me refiro somente a estes deuses de esculturas formados pelas mãos humanas, estatuetas, deuses com esta cara ou aquela cara. Me refiro também a deuses piores do que essas estatuetas, deuses piores do que aqueles que nossas mãos constroem. Existe o Deus vaidade, que é muito adorado pelo homem. O homem criou esse Deus.
atribuiu a este Deus uma característica própria dele mesmo, característica humana, a vaidade. Oh, quanto que o homem se prostra diante da vaidade. O que é a vaidade? É o culto ao próprio eu, é o culto ao próprio ego, é o desejo de sermos adorados, aplaudidos, elogiados o tempo todo, acima de todas as outras pessoas. Não admitimos sermos colocados abaixo, no nível abaixo diante das outras pessoas. Temos que estar sempre um nível acima. Temos que ser a pessoa mais importante no meio em que vivemos, seja este meio qual for. Isso é vaidade. É o desejo de sermos brilhantes, de estarmos brilhando o tempo todo. Não com a luz de Cristo, mas com a luz da vaidade. E este é um tipo de Deus. Ou melhor dizendo, Deus, a deusa vaidade. Existe a deusa prostituição, diante da qual também nós, seres humanos, muitas vezes nos prostramos diante dela. Porque amamos os prazeres da carne, a nossa carne grita pelos desejos carnais, pelos prazeres carnais, e se não vigiarmos, nós somos levados de roldão pelas correntezas da sensualidade. Quantos não se entregam e vivem uma vida toda na libertinagem sexual? Quantos não se entregam, vivem exclusivamente para o sexo ilícito, exclusivamente para a prostituição? Pois é, a pessoa está adorando, é o que ela mais adora na vida dela. Ela pensa 24 horas no sexo ilícito, na prostituição, nos prazeres carnais, na pornografia e tudo mais. É uma adoração constante. E a pessoa o quê? Ela torna-se igual ou semelhante àquilo que está adorando. Torna-se igual àquilo que está adorando. A pessoa que adora o ego se torna egocêntrico. A pessoa que adora a prostituição se torna prostituta ou prostituta, se torna sensual, libertino, carnal e tudo mais. Existe a deusa avareza também, ou seja, a raiz do materialismo, o apego ao ouro, o apego à prata, torna-se, como diz o Salmo 115:8, semelhante àqueles que o adorem. Aqueles que adoram a avareza vão se tornar o quê? Avarentos. Então a pessoa se torna exatamente igual àquilo que adora. Aqui está a implicação e a gravidade de nós criarmos nossos próprios deuses. E quando nós adoramos o Senhor Jesus Cristo, nós nos tornamos igual ao Senhor Jesus Cristo. Se nós adoramos o Senhor Jesus, e adoração aqui é sinônimo de amar, é sinônimo de amor. Quando nós amamos, e uma vez que nós nos tornamos semelhantes àquilo ou iguais àquilo que adoramos, a mesma coisa serve, a mesma lei serve também para a adoração verdadeira ao Senhor Jesus Cristo. Amamos o Senhor Jesus Cristo, vamos nos tornar gradativamente iguais ao Senhor Jesus Cristo, em virtudes, em amor, em benignidade, em bondade, enfim, em todas as virtudes do Espírito Santo de Deus. Então, aqui eu deixo para vocês o perigo de nós criarmos nossos próprios deuses e do benefício de nós adorarmos ao Deus único. Aqui está o motivo de Deus ordenar que os homens venham adorá-lo como Deus único e verdadeiro, para que o homem não venha criar seus próprios deuses, porque isso indicaria a ruína do próprio homem. Esse é o motivo. O motivo pelo qual Deus quer que o homem o adore, porque Deus é amor, Deus é pureza, Deus é bondade, Deus é luz e não trevas. Quando o homem adora a Deus, o Deus verdadeiro, o homem vai se tornar luz, o homem vai ter paz de espírito, o homem vai se tornar semelhante ao próprio Deus. Ele está adorando, que é o Senhor Jesus Cristo. Então medite sobre tudo isso que foi falado aqui e procure estudar a Bíblia Sagrada para que você não venha também atribuir a Jesus um Deus, fazendo dele um Deus que não se assemelha em nada ao Jesus que está aqui dentro da Bíblia Sagrada. Que Jesus te abençoe. Fique com Deus.